aos integrantes do IMAP, uma instituição, como foi dito aqui, sem fins lucrativos. Nossa presença aqui é institucional e nós não estamos aqui, na verdade, para tratarmos de fazer uma palestra acerca de eleições. Nós estamos aqui para conversar sobre direito eleitoral. Então, nosso objetivo maior é esse, é esclarecer ao público em geral, aos candidatos, aos pretensos candidatos, as normas acerca dessas eleições de 2016. Então, nós podemos conversar nessa oportunidade e tirar as dúvidas acerca das eleições. O nosso direito eleitoral, ele muda bastante, praticamente para todas as eleições nós temos novas regras. Então, existe o Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral funciona desde 1932, então, há mais de 80 anos, e mesmo assim nós não temos hoje uma legislação específica que ela seja imutável. Penso eu que talvez isso aí seja decorrente do próprio amadurecimento da nossa democracia. Então, o que nós temos hoje é um regime democrático que é implantado em nosso país de forma recente. Nós vivemos por muitos anos por um regime ditatorial, então onde não se discutiam ideias, simplesmente eram impostas, e a todos era obrigado a aceitar. Para quem não gosta do nosso regime hoje de governo, nosso sistema democrático, a forma de escolha, com toda certeza aqueles que viveram no regime ditatorial vão dizer para a gente, as pessoas que já são um pouco mais experientes, que hoje nós vivemos um mar de rosas. Então, antigamente não se discutia absolutamente nada, tudo era imposto, nós não tínhamos ideias, simplesmente tínhamos imposições a seguir. O que é eleições especificamente? O que significa o termo? Bom, nós temos conceitos variados a respeito disso. Se nós pegarmos o dicionário, vai estar lá. Eleição é o ato de escolher. Escolher o quê? Escolher um representante para o exercício de um determinado cargo. Esse cargo tanto pode ser público quanto pode ser privado. Então, nós temos também no âmbito privado eleições durante assembleias das instituições e temos também no âmbito público. O que nos interessa hoje são as eleições no âmbito público. Como é que é feita essa escolha? Bom, essa escolha eu tenho que escolher um determinado candidato. Então, determinada pessoa se dispõe a concorrer àquele cargo público e eu faço a escolha por intermédio do voto, o chamado sufrágio universal. Esse voto, ele é coletado pela Justiça Eleitoral, por intermédio de uma urna, o nosso sistema urna eletrônica, que, aliás, sofre aí algumas críticas dizendo que o sistema não seria confiável, seria manipulável a urna eletrônica. Gente, posso assegurar para vocês que eu trabalho em direito eleitoral desde 2004 que eu presido eleições. Então, já passei por várias situações em eleições, conheço a urna eletrônica desde quando começou. Tem gente que conhece muito mais tempo que eu, que já trabalhou com urna de papel, quando era sistema de papel, ainda urna de lona, com votação em papel. Danilo está aqui, Danilo é um que já trabalha há muito tempo aí, é ali o fiel escudeiro ali do eleitoral, então já trabalhou com esse sistema. E, com toda certeza, a urna eletrônica ela é confiável, ela é segura. Porque a urna eletrônica ela tem várias etapas de segurança, tem auditoria externa, tem auditoria dos partidos políticos, tem auditoria do Tribunal Superior Eleitoral, o próprio TSE abre a urna eletrônica, isso é divulgado ao público, para que hackers tentem violar o sistema, justamente para a gente tentar localizar as falhas que existem dentro do sistema. E a urna eletrônica, ela não é ligada em rede, é uma máquina, simplesmente aqui, onde tem uma memória, e ali são armazenados os dados, que são os votos. Então, para que eu consiga violar esse sistema, é praticamente impossível, porque eu não tenho uma ligação com a internet, onde o sistema seria manipulado a votação. Então, a transmissão dos dados, quando é feita, nós já temos o resultado da eleição, quando se transmite os dados. A transmissão só é a atualização, não é nada mais que isso. Então, quando eu termino a votação, emite-se o boletim de urna e divulga-se o resultado. Obviamente, se é uma eleição muito grande, eu não tenho como saber quem são os eleitos, até que eu faça a totalização desses votos aí.
Estou fazendo esse parênteses com relação à urna só porque realmente tem algumas dúvidas com relação a isso aí. Então, é um sistema muito seguro, muito seguro. Hoje eu posso assegurar que é 100% seguro. Se amanhã ou depois surgir algum caso de violação, nós podemos dizer, olha, não é 100% seguro. Até hoje não surgiu ainda, então é 100% seguro. Continuando aqui com relação às eleições de 2016 especificamente. O problema que nós temos com relação a essa eleição específica é a quantidade de legislação a respeito do mesmo tema. Então, nós temos algumas regras gerais que já vêm do Código Eleitoral, outras regras que foram introduzidas pela Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, estão quase todas no artigo 14, ali em seus incisos e parágrafos, e temos que harmonizar isso aí com o artigo 5º, que trata dos princípios constitucionais fundamentais, e também legislação extravagante, extraordinária, como queiram, onde nós temos a Lei Complementar 64, de 1990, que trata da questão de elegibilidade e inelegibilidade, e também outras normas posteriores, sendo que, para mim, a mais importante delas é a Lei Complementar 135, de 2010, que é a chamada Lei da Ficha Limpa. Então, nós temos quem pode ser candidato. Bom, a própria Constituição diz, pode ser candidato a princípio, quem pode requerer o seu alistamento eleitoral perante a Justiça Eleitoral. Então, o artigo 14 traz as situações de quem pode requerer esse alistamento prévio perante a Justiça Eleitoral. Então, tem alguns requisitos lá, como domicílio eleitoral naquele local, como idade mínima, superior a 16 anos, e eu trago mais uma série de requisitos aí. São requisitos principais. Posteriormente, eu tenho outros requisitos que vão complementando. Então, a própria Constituição já traz outros requisitos, como, olha, para que eu exerça o cargo de prefeito, eu tenho que ter pelo menos 21 anos de idade completos até a data da posse. E para vereador, eu tenho que ter 18 anos completos. Era também até a data da posse, não é mais. Agora é até a data do pedido de registro feito perante a Justiça Eleitoral. E qual é essa data? Na resolução recente agora do TSE, 23455, que trata das eleições de 2016, diz que essa data agora é o dia 15 de agosto de 2016, até às 19 horas. Então, quem pretende concorrer ao cargo de vereador tem que preencher esse requisito, é um requisito objetivo, ou seja, eu tenho que comprovar a existência desse requisito até a data do dia 15 de agosto, às 19 horas. Nós estamos agora num período de pré-convenções partidárias, né? As convenções se iniciam a partir do dia 20 de julho agora, onde os partidos e coligações vão escolher os candidatos, vão trazer para nós, para a sociedade, quem são os seus indicados para nos representar perante o Parlamento Municipal, o Legislativo Municipal, e perante o Executivo Municipal, a Prefeitura. Essas normas agora traçadas pelo TSE, elas, como eu disse no início, elas sofrem alterações em todas as eleições. Isso nos dificulta um pouco na aplicação da legislação para cada caso concreto. E aí que nós temos a questão das dúvidas. Então, as dúvidas surgem todos os dias. Nós não temos respostas prontas para todas as dúvidas que surgem. Então, algumas vão ser construídas as respostas agora, durante esse período pré-eleitoral, porque o período eleitoral especificamente inicia-se a partir do momento do pedido do registro de candidatura feito perante a Justiça Eleitoral, e ao longo desse período até as eleições e posteriormente, inclusive após as eleições, é que essas dúvidas vão sendo sanadas com o julgamento desses pleitos. Então, nós teremos ações a respeito disso aí. Uma das principais desse período agora é a ação de impugnação judicial eleitoral,
a AIGE. Ali vão se discutir alguns requisitos que não foram preenchidos no momento do pedido do registro da candidatura feito perante a Justiça Eleitoral, e, posteriormente, vai ter um julgamento, uma instrução processual, um julgamento a respeito disso aí, uma resposta para aquele candidato ou para aquela coligação e, no final das contas, para toda a sociedade. A Justiça Eleitoral em si, ela não possui um papel de punir pretensos candidatos, não possui o papel de trazer a eleição para que um determinado candidato seja vencedor e para que outro seja derrotado. O nosso papel não é de parcialidade, o nosso papel é simplesmente de equilíbrio. Então, o que a Justiça Eleitoral faz e sempre fez é tentar equilibrar para que a norma seja aplicada de igual forma para o candidato A ao candidato Z. Então, todos os pretensos candidatos e aqueles candidatos que foram deferidos o pedido de registro perante a Justiça Eleitoral, a todos deve ser aplicada a mesma regra, a mesma norma. Para isso existe a Justiça Eleitoral. É necessário a existência da Justiça Eleitoral? Bom, para mim, eu diria para vocês que, embora eu exerça a função na jurisdição eleitoral já há bastante tempo, eu diria para vocês que o ideal seria que não fosse necessária a existência da Justiça Eleitoral. O ideal é que nós, que somos pretensos candidatos a determinados cargos públicos, consigamos nós mesmos estabelecer as regras e nós seguir essas regras naturalmente. Mas, nesse meio tempo, nós temos aí no meio desse caminho alguns empecilhos, alguns percalços, e nós temos, não vou falar sobre isso, só citar agora rapidamente, como exemplo, alguns problemas como o chamado abuso do poder econômico. Então, eu não posso permitir também que aquele candidato que tem um poder econômico maior que o outro, que ele seja privilegiado simplesmente por utilizar esse poder econômico em seu favor. Isso é desequilíbrio das normas. Então, o jogo democrático não pode funcionar dessa forma. Eu tenho que estabelecer a todos igualdade de condições. Se não for desse jeito, eu não vou ter as chamadas eleições limpas, tão propaladas em nosso país atualmente, né? Nós vemos hoje, principalmente aí, todo dia que nós ligamos a televisão, nós vemos tratar a respeito da corrupção. A corrupção está nesse lugar, está naquele outro, está nesse poder, está no outro, enfim, no final das contas, nós vemos que nós temos, infelizmente, nós temos corrupção nos três poderes. Em alguns lugares com maior evidência, em outros lugares com menor evidência. Mas nós temos, infelizmente, nós temos. E o momento eleitoral serve também para isso, para que a gente consiga escolher entre os candidatos aqueles que têm as melhores propostas, as melhores ideias para acabar com a corrupção. Aí, 99% de vocês vai pensar assim, a corrupção não vai acabar por causa da eleição. Concordo 100% com o que vocês estão pensando. Realmente não vai. Mas nós temos que dar um freio nisso aí. Nós temos que trazer a corrupção, pelo menos para um nível de países, chamados países civilizados. Então, nós temos, por exemplo, a Nova Zelândia, que hoje, nesses rankings internacionais, é citado como um modelo de um dos países menos corruptos do mundo. Existe a corrupção lá? Possivelmente sim, mas em um grau mínimo. Então, a legislação eleitoral, ela serve também para isso, para que a gente consiga, pelo menos, tentar fechar essas janelas que estão abertas, para que não tenha esse tipo de coisa já agora no período prévio à eleição e durante o seu curso. Então, para isso, a gente vai estabelecer essas regras e vai fazer cumprir essas regras durante o pleito, mantendo equilíbrio de forças entre todos. O Poder Judiciário, em si, ele não legisla, o Poder Judiciário não faz leis. Quem faz as leis é o Poder Legislativo. O Poder Judiciário, ele simplesmente verifica a harmonia dessas leis com o ordenamento jurídico, principalmente com a Constituição Federal, e faz a sua aplicação no caso concreto, vê como é que está funcionando, olha, a regra realmente é essa, a regra não é essa. Então, eu vejo isso aí como uma preocupação muito grande,
por parte do Poder Judiciário para manter esse equilíbrio de forças durante as eleições. O primeiro turno das eleições vai ser no primeiro domingo do mês de outubro, e se nós tivermos segundo turno, é possível que tenha em algumas cidades, dependendo do número de eleitores, no último domingo do mês de outubro. Isso é uma regra que já vai mantendo há bastante tempo, nós não temos grandes dificuldades com relação a isso. O artigo 14, o parágrafo 3º da Constituição Federal, quando ele traz as condições de elegibilidade, em primeiro lugar, nós temos aqui nacionalidade brasileira. Bom, nós sabemos, principalmente nós que atuamos no direito, no âmbito do direito no dia a dia, que nós temos brasileiros natos, ou seja, aqueles nascidos aqui ou nascidos no exterior, mas que também conservavam essa condição de naturalidade, e os brasileiros naturalizados. Então, para alguns cargos, a Constituição exige que somente podem ser preenchidos por brasileiros natos, ou seja, aqueles que nasceram, a princípio, no território brasileiro. Como é o caso de presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todos aqueles que são eleitos para o cargo de presidente ou que eventualmente possam vir a ocupar esse cargo no futuro, necessariamente são brasileiros natos. Entende-se isso aí que é uma questão de soberania nacional, por isso exige-se que esses cargos sejam preenchidos somente por brasileiros natos. Nos demais aí, salvo algumas exceções, quase todos podem ser preenchidos, tanto por brasileiros natos quanto por brasileiros naturalizados. A idade mínima, eu já falei a respeito disso aí. Necessário que, para que a pessoa seja candidata, que ela esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos. Aqui nós já entramos com a questão da condenação criminal, porque a condenação criminal, qualquer que seja o crime, desde que tenha sido condenada aquela pessoa, uma das sanções que nós temos, previstas no artigo 15 da Constituição, é a suspensão dos direitos políticos. Essa suspensão ela ocorre de forma automática a partir do momento que nós temos o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Para essa regra aí, não se aplica a questão das transações penais, porque na transação penal nós não temos condenação penal. Então, essas hipóteses aí, aquelas pessoas que eventualmente passaram por algum processo, que na verdade nem processo mas por um termo circunstanciado, onde foi feita uma transação penal, mesmo que eles não tenham cumprido a transação penal e desde que não tenha sentença penal condenatória com relação ao descumprimento, também estão liberados para concorrer a esses pleitos aí, não tem nenhum problema com relação a isso. Necessário também que a pessoa possua alistamento eleitoral, ou seja, que ele seja eleitor. Então, para que eu seja votado, é necessário que eu seja inicialmente eleitor, que eu tenha capacidade plena de votar. Então, se eu não posso votar, eu também não posso ser votado. Isso é um requisito básico. A respeito dessa questão de votar e ser votado, aconteceu um caso aí até interessante, quando eu estava na jurisdição eleitoral aqui no Noroeste, lá na divisa com Minas Gerais, lá na cidade de Urandi. Então, uma pessoa que passou por um processo de interdição, a interdição ela decorre da suspensão dos seus direitos civis, quando ela é deferida, nesse caso foi deferido, porque ele tinha realmente um problema de alienação mental, mas ele tinha inscrição eleitoral regular, porque essas pessoas, a presunção de capacidade civil, ela existe no Código Civil e é conferida a todas as pessoas, mesmo que a pessoa seja claramente que ele não possua capacidade civil, mas ela é presumida. Então, teve o processo de interdição, foi suspenso os direitos políticos daquela pessoa ali, mas ele preservou o título, o documento físico. No dia da eleição para prefeito, eu estava passando pelas sessões eleitorais para ver como é que estavam os trabalhos, que eu encontro o próprio lá. Aí a mãe dele veio falar comigo: doutor, Paulo foi votar e não consta o nome dele lá no caderno lá do cartório eleitoral e ele quer votar.
Eu olhei e falei, bom, mas Paulo, ele foi interditado, inclusive fui eu mesmo que julguei o processo dele, eu tenho certeza que ele foi interditado, por isso não consta, ele não pode votar. Falei, doutor, é um absurdo esse tipo de coisa. Ele já sabe o candidato que ele vai votar. O prefeito, o vereador, eles já contam com o voto dele. Falei, bom, infelizmente eu não posso fazer nada com relação a isso, porque ele não tem capacidade civil. Por essa razão, ele não pode votar. Então, é só um exemplo para vocês que, olha, quem não pode votar, também não pode ser votado. Então, um requisito básico previsto aqui na nossa Constituição. O analfabeto. O analfabeto diz que o analfabeto pode votar, mas a própria Constituição diz, olha, o analfabeto, embora tenha capacidade ativa, ou seja, ele pode votar, ele não tem capacidade passiva, ele não pode ser votado. Então, essa questão do analfabetismo tem gerado, até hoje talvez um pouco menos, mas há pouco tempo atrás, pelo menos, tem gerado uma discussão com relação a isso. Quem pode afirmar que aquela pessoa não é alfabetizada? A interpretação que nós fazemos é a contrário sensu, ou seja, se a pessoa traz um documento para a Justiça Eleitoral dizendo que ele é alfabetizado, para nós, a Justiça Eleitoral, pelo menos eu penso assim, entende-se que ele é alfabetizado. Pode, eventualmente, ser verificado dentro de um processo, dentro de uma ação de impugnação, a sua capacidade, se ele realmente é capaz de escrever um texto, ler aquele texto e compreender o que ele escreveu. Isso, eventualmente, pode acontecer na prática, mas são exceções. Não são casos que estão ali como regra no dia a dia. É uma coisa que não era nem para estar na nossa Constituição, nem era para existir, porque, na verdade, é uma vergonha para o país você ter pessoas que ainda não são alfabetizadas. Não é uma vergonha para a pessoa que não foi alfabetizada, porque ela não foi alfabetizada porque o Estado não deu condições para que ela seja alfabetizada. Então, nós não podemos, hoje, ainda ter situações dessa natureza. Eu não posso, hoje, pegar um pedido de alistamento eleitoral e verificar ali, naquele documento, na RAI, a requisição de alistamento eleitoral, a pessoa colocar o dedo, ao invés de escrever o seu nome. Como que hoje, nós estamos no século XXI, uma pessoa que está completando agora 16 anos, que vai pedir o seu alistamento eleitoral, ele não sabe ler e escrever. Isso significa que a educação no Estado faliu por completo. O Estado falhou, e falhou feio nesse aspecto aí. Feio. Então, não era o tipo de coisa para a gente discutir hoje, nem sequer falar sobre isso. Se nós compararmos isso aqui com os Estados Unidos, por exemplo, que é a maior potência do mundo, os Estados Unidos aboliu a questão do analfabetismo lá por ocasião da independência. Então, quando os Estados Unidos se separou da Inglaterra, o analfabetismo era praticamente zero. Então, isso foi em 1700 e alguma coisa, nem sei quando foi a data exata, mas nós estamos hoje já, em 2016, discutindo o analfabetismo, falando sobre pessoas que não sabem o mínimo que é ler e escrever. Então, para que funciona o Estado? Para que serve o Estado? Então, para isso, nós temos que escolher os candidatos que tragam ideias, propostas claras e que apliquem essas propostas. Porque não adianta nada também eu vir aqui com todas as ideias maravilhosas do mundo, que eu vou resolver todos os problemas, se eu sei que eu não vou resolver. É melhor eu chegar aqui e falar assim, olha, nós temos aqui no município de Feira de Santana 1000 problemas para serem resolvidos. Desses 1000 que eu vou trazer aqui, eu tenho condições efetivas de resolver 100. Mas que resolvo 100. Porque isso que se faz também, agora estou falando diretamente com os pretensos candidatos, essa ideia que você passa, que vai resolver as coisas, que não vai resolver nada, você está enganando o eleitor e você está enganando a você mesmo. Não é proposta que se traga para o eleitor, para que ele venha votar no dia.
para que ele compre uma ideia que é completamente falsa. Isso é equivocado. Isso não faz com que a sociedade progrida, que evolua. Então, amanhã, a gente está discutindo o mesmo problema que nós discutimos hoje, e não temos solução nenhuma para isso. Então, tragam, gente, propostas, tragam ideias, tragam soluções concretas. O que dá para fazer? Obviamente, nós sabemos que recurso público é limitado. Não temos como fazer tudo, né? Não adianta eu chegar aqui e falar assim, olha, para esse grupo aqui de servidores públicos municipais, nós vamos dar, se eu for eleito, um reajuste de 1000% durante a minha gestão. É uma coisa completamente inverossímil. Não tenho condições de fazer isso, não tem milagre no orçamento. Então, nós conversávamos aqui agora, eu estou José no início, a respeito disso aí. O orçamento é muito limitado, então nós não temos toda essa mágica para fazer durante o orçamento. Então, não trago essas propostas mirabolantes, porque é uma coisa que não vai dar certo. Voltando aqui para o tema, que às vezes eu acabo saindo desses assuntos mesmo. Quando que a gente vai aferir essas condições de elegibilidade e de inelegibilidade dos pretensos candidatos? Bom, algumas condições a própria legislação trata como condições absolutas. Então, essas condições, chamadas condições absolutas, eu posso arguir a qualquer momento. São condições que não precluem. Então, até o momento da expedição do diploma, eu posso arguir essas condições, eu tenho ações específicas para isso. Outras condições são chamadas condições relativas. Essas condições relativas de inelegibilidade, aí é que nós temos o maior problema hoje dentro da legislação. Por quê? Quando o pretenso candidato faz o seu pedido de registro perante a Justiça Eleitoral, ele tem que trazer uma série de documentos, que esses documentos aí são documentos de natureza objetiva, então é obrigatório que ele preencha aquelas condições ali naquele momento, e naquela oportunidade é facultado aos partidos, às coligações, aos candidatos e ao Ministério Público dizer o seguinte, olha, você não preencheu os requisitos exigidos na legislação para que você seja candidato. Por exemplo, a questão do analfabetismo, que eu acabei de falar agora. Se não for arguído nesse momento, posteriormente eu não tenho como voltar a discutir novamente essa matéria, eu não posso arguir novamente. Se é um caso, por exemplo, de desincompatibilidade, então um servidor que ocupava determinado cargo público precisa se desincompatibilizar desse cargo há 4 meses antes das eleições. Se ele não se desincompatibilizou e eu não arguí isso no momento adequado, posteriormente eu não posso arguir novamente. A não ser que seja uma causa superveniente, ou seja, aquelas causas que não são conhecidas naquele momento, que elas virão a ser conhecidas posteriormente. Aí tudo bem, nós podemos até admitir. Não sendo essa a hipótese, nós temos um momento específico para isso. Então, aquele momento ali, o momento do registro da candidatura. Então, depois que é feito essa coleta de dados aí dos pretensos candidatos, que ele traz toda uma documentação a respeito disso aí, nós temos a fiscalização dos próprios partidos, das coligações, dos demais candidatos, porque é publicado um edital ali, com o deferimento ali daqueles pedidos de registro, e o Ministério Público Eleitoral também atua aqui como fiscal dessas normas. Naquele momento é o momento que eu tenho para dizer, olha, você não preencheu todos os requisitos, então você não pode ser candidato. Essas normas aí, como eu falei, tem normas de natureza pessoal, aquelas objetivas, e normas de natureza impositiva. Então, aquelas que a lei diz, nessa hipótese você não pode ser candidato de jeito nenhum. Então, o momento adequado é esse momento do pedido de registro de candidatura. Eu vou falar um pouquinho sobre a lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, que nós temos algumas hipóteses de inelegibilidade aqui que vieram em decorrência específica dessa lei. Posteriormente, alguns
alguns palestrantes vão tratar novamente do tema, mas eu vou falar rapidamente sobre algumas situações que nos incomodam um pouco mais. A primeira delas é aquele candidato que teve contra si sentença com condenação criminal. Então, o que nós tínhamos, e até nós temos hoje, está sendo um pouco relativizado já na Constituição Federal, é a questão do momento da execução efetivamente de uma sentença. Quando eu digo para a sociedade, olha, essa pessoa foi condenada efetivamente pelo Poder Judiciário, quando eu suspendo seus direitos políticos. Então, a regra que nós tínhamos até 2010 era, eu só tenho a suspensão do poder político de qualquer cidadão no momento que eu tenho uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O que significa isso? Que no âmbito do Poder Judiciário não cabe mais recurso contra aquela sentença. Ou seja, já se diz que aquela pessoa é culpada e, juridicamente falando, ela é culpada. Não vou discutir aqui se efetivamente ela é culpada ou não. Juridicamente ela é culpada e nós aceitamos de forma democrática que ela é culpada. Com a Lei Complementar 135, nós passamos a enxergar isso aí de uma outra forma. Veio o legislador e nos disse o seguinte: essa resposta que está sendo dada hoje para a sociedade com relação à condenação criminal, para que evitar que aquela pessoa seja candidato a ocupar determinado cargo público, não é mais suficiente. Nós temos que modificar essa regra. A regra agora mais pertinente que nós temos que adotar é o cidadão que foi condenado por um órgão colegiado, ainda que a sentença esteja sujeito a grau de recurso, mas que não caiba recurso dentro do órgão mais colegiado, ele não pode se candidatar ao cargo público. E daí também estendeu isso aí para condenações também de natureza administrativa e não só criminais. Então, hoje, nós temos essa regra, e aí nós temos algumas situações que cabem interpretação e nós temos que dar uma resposta com relação a isso. Existem algumas divergências, mas, olha, a pessoa que é condenada, por exemplo, por um delito de homicídio. Delito de homicídio, então, aquele que matou outra pessoa, foi sujeito a um julgamento perante o Tribunal do Júri, que é um tribunal popular. Ali ele foi condenado a uma determinada pena. Diziam alguns o seguinte: olha, essa condenação é uma condenação chamada condenação em primeira instância. Então, se eu recorro dessa sentença para o Tribunal de Justiça, então não estou inelegível. Eu posso postular o cargo público sem problema algum. A interpretação que é dada hoje, pode ser que mude, obviamente, o TSE pode mudar a jurisprudência, mas não se trata de condenação em primeira instância. O que a Lei Complementar 135 nos trouxe é a impossibilidade da pessoa concorrer ao cargo público se ele foi condenado por um órgão colegiado. Não se fala em instâncias, primeira instância, segunda instância, terceira instância, ou até o Supremo Tribunal Federal, última instância. Não é isso. Então, ainda que aquela decisão ou aquela sentença seja sujeita ao grau de recurso, se eu tenho uma condenação por órgão colegiado, por exemplo, o Tribunal do Júri ou órgão colegiado, é formado por mais de um julgador, eu não posso concorrer ao cargo público. De igual modo, nós temos algo que aflige principalmente os administradores de recursos públicos, notadamente os prefeitos, quando se trata de uma condenação perante um órgão administrativo, os tribunais de contas dos municípios. Então, quando eu tenho uma condenação por um órgão administrativo, o Tribunal de Contas dos municípios, que é um órgão colegiado, e desde que não caiba mais recurso perante o órgão colegiado, se eu fui condenado durante ou fora da minha gestão por esse órgão colegiado, eu também não posso concorrer ao pleito seguinte. Então, vou ter meus direitos políticos suspensos por até 8 anos. Essa condenação é de natureza unicamente administrativa. Qual a interpretação que nós tínhamos antes da lei da ficha limpa?
só valia essa condenação para efeitos de impedir aquele condenado perante o órgão administrativo, Tribunal de Contas do município, para que ele não fosse candidato na próxima eleição, se, além da condenação pelo órgão administrativo, pelo Tribunal de Contas, que essa decisão fosse confirmada pela Câmara Municipal de Vereadores. Não temos mais essa regra. Então, basta que eu tenha uma condenação online, que daquela condenação não caiba mais recurso. Então, isso também é uma inovação que nós tivemos aí, decorrente da lei da ficha limpa. E uma outra também que nós podemos citar aqui também, que é causa de impedimento, ou seja, aquela pessoa não pode vamos olhando aqui, não pode pleitear um cargo público, não pode concorrer a esse cargo público, na hipótese de condenação por órgão colegiado do seu conselho de classe. Isso realmente é uma coisa nova. O que são os conselhos de classe? Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina, Conselho de Odontologia, Conselho de Farmácia. Então, os diversos conselhos profissionais, né, são chamados conselhos de classe. Se aquele profissional vinculado a determinado conselho de classe, vamos colocar aqui hipoteticamente a um conselho de farmácia, ele foi condenado pelo órgão colegiado do seu conselho de classe a uma sanção administrativa que importe em sua exclusão, só na hipótese de exclusão, nas demais não, na sua exclusão do conselho de classe, ele não pode ser candidato, ele não pode pleitear esse cargo público aí, seja como prefeito, seja como vice-prefeito, ou seja como vereador. Isso também é uma inovação. Nessas duas hipóteses que eu mencionei agora, da condenação pelo órgão colegiado do conselho de classe e também da condenação pelo Tribunal de Contas do município, como são condenações administrativas, e nós temos um princípio constitucional, sufragado pelo artigo 5º da Constituição, que diz que nenhuma lesão ou ameaça de direito poderá deixar de ser submetida à apreciação do Poder Judiciário. Então, nessas hipóteses, eu posso ingressar com um pedido perante o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário diga se o processo foi regular, o processo administrativo, ou não. Sendo reconhecido que o processo foi irregular, pode ser autorizado que aquela pessoa seja candidata ao cargo público. Então, nós temos essa saída legal aí prevista no nosso ordenamento. Uma outra situação trata-se da inelegibilidade de cônjuge, especificamente para os cargos do Executivo. Então, para presidente da República, vice-presidente, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito. A legislação diz que os ocupantes titulares desse cargo público, ou seja, no caso específico que nós estamos tratando hoje de eleições municipais, o prefeito, ele pode ser candidato por uma única eleição consecutiva. Eleições alternadas, ele pode ser candidato. Por enquanto, não temos vedação na legislação nenhuma com relação a isso. Mas, para o cargo consecutivo, ele pode ser uma única vez. É a chamada reeleição. Então, é permitido uma única vez. E a legislação veio e colocou a seguinte disciplina. Ele pode ser candidato à reeleição, mas, para uma terceira eleição, não pode ser candidato o seu cônjuge. O que é cônjuge? Bom, cônjuge, a princípio, o que nós temos na cabeça a respeito de cônjuge é que marido e mulher. Então, se eu tenho hoje um prefeito que ocupa a prefeitura municipal de Feira de Santana e ele já foi reeleito para aquele cargo, amanhã, numa terceira eleição, a sua esposa não pode ser candidata ao mesmo cargo público. Então, essa é uma norma que está colocada para evitar uma terceira eleição para o mesmo cargo público. Aí passou-se a dizer o seguinte, olha, já vejo, olha, e a questão dos companheiros e companheiras, como é que fica?
Porque muitas pessoas, às vezes, elas mantêm essas relações, são relações de natureza privada, então ao Estado não interessa isso diretamente, embora ele regule o casamento, mas essas pessoas que vivem em união estável, estaria dentro dessa mesma regra? Então, aquela pessoa que convive em união estável também não pode ser candidato a esse cargo aí, ou pode ser candidato? A própria Constituição Federal, quando nós temos uma interpretação harmônica e sistemática da Constituição Federal, ela diz no seu artigo 226, quando trata de direito de família, que a família é a união de duas pessoas, lá especificamente fala de homem e mulher, mas já se mudou esse entendimento pelo próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo que pode ser pessoas do mesmo sexo, inclusive, mas lá trata que, independente de você ser casado ou de você não ser casado, a união estável, ela assemelha-se ao casamento. Você tem os mesmos direitos e os mesmos deveres do casamento. Até eu digo o seguinte, que a união estável você tem até um pouco mais, porque na união estável você tem o chamado direito real de habitação, que você não tem no casamento. Então, o direito real de habitação, quando você desfaz aquela união, um dos cônjuges tem o direito de permanecer na moradia do casal por determinado tempo, preenchido alguns requisitos específicos ali da própria lei que trata dessa matéria. Então, eu tenho, embora a lei fale em cônjuge, mas nós damos uma interpretação um pouco mais extensiva para a lei aí, para também ampliar esse conceito aí para união estável. Tiago, eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Sim, primos. Primos, na verdade, não são nem parentes, né? Primo de terceiro grau ainda é um mero conhecido. Eu ouvi falar que é da minha família. Gente, quanto menos parente a gente tiver, melhor. Parente geralmente só dá trabalho para a gente, né? Os parentes são só em linha reta. Os ascendentes, ou seja, que estão na mesma árvore genealógica, e os descendentes. Meu pai mesmo fala assim, parente, eu só tenho meus filhos. Falo, pai, mas seus pais? Não, meus pais já morreram, então não são mais meus parentes. Né? Eles já ficaram para trás também. Não tem vedação com relação a primos. Esse grau de parentesco vai somente até o segundo grau. Então, eu conto, na linha reta, né, primos não estão dentro dos parentes de segundo grau. Então, não tem vedação com relação a primos. Primos pode ser candidato, não tem nenhum problema com relação a isso, não. É só até o segundo grau de parentesco. Então, abrange somente ali irmãos, né, cunhados, cunhadas, sogro, sogra, genro, só esses casos aí. Tá? Primos não, primos tá fora. Importante o seguinte, olha, parentes, mesmo que o parentesco seja decorrente de adoção, é a mesma regra. Porque, na verdade, não tem diferenciação nenhuma do parentesco por adoção e por aquele parentesco chamado parentesco biológico. Então, se eu tenho um irmão biológico e eu tenho um irmão por adoção, o tratamento jurídico que nós damos para ambos é idêntico. Não tem nenhuma diferenciação com relação a isso. O prazo pedido de registro aqui, ele encerra-se às 19 horas do dia 15 de agosto. Então, é um prazo realmente peremptório. Chegou nesse horário, o cartório de justiça eleitoral é encerrado, então nós não temos como postular esse pedido posteriormente. Ah, mas eu deixei para fazer o pedido aqui, nesse último dia do prazo, e quando eu estava vindo aqui para a justiça eleitoral, estava tendo um problema aqui, eu fui assaltado e não consegui chegar. Infelizmente, nós não temos exceções para essa hipótese. O prazo realmente é um prazo peremptório, é um prazo final. Chegou nesse dia, nesse horário, quem ingressou com o pedido de registro, vai ser analisado o seu pedido de registro. Quem não ingressou, não será candidato naquelas eleições. Tá? Não temos exceções para essa hipótese aqui. Então, não deixem para formular o seu pedido de registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral no último dia do prazo e no último horário. Essa regra aí vale para todo mundo que atua no meio jurídico. Quando eu vou ingressar com recurso contra qualquer decisão, eu não devo fazê-lo no último dia do prazo, porque eventualmente pode acontecer alguma coisa que não está ao meu alcance, então não depende de mim, e eu não consigo ingressar com esse recurso nesse prazo, eu acabo perdendo a oportunidade de recorrer.
Então, nós temos isso aí, não deixem para o último dia do prazo. Escolham os seus candidatos agora no período de convenção partidária, nós estamos no período de pré-campanha, chamada pré-campanha, a campanha interna dos partidos e das coligações, para que consigam formar suas chapas que disputarão as eleições vindouras agora. Escolha os seus candidatos, aqueles que pretendem concorrer ao cargo público, e tragam esses nomes para a apreciação da Justiça Eleitoral antes do último dia do prazo. Porque se deixam para o último dia, acontece algum problema, vai que você não consegue ser candidato e acaba que é um prejuízo, na verdade, irreparável, né? Você não tem como resolver isso aí posteriormente. Uma outra regra aqui também que tivemos alguma modificação foi com relação ao domicílio eleitoral. Para que a pessoa seja candidata a qualquer cargo público, é necessário que ela tenha o domicílio eleitoral perante o local onde ela pretende postular aquele cargo público. Então, se eu pretendo ocupar um cargo público eletivo no município de Feira de Santana, obviamente eu preciso ter um domicílio eleitoral assim reconhecido pela Justiça Eleitoral. Vamos entender exatamente isso. Não é porque eu moro em Feira de Santana há 40 anos que eu tenho domicílio eleitoral aqui, se eu não tenho reconhecimento desse domicílio eleitoral perante a Justiça Eleitoral. Então, quando eu faço uma requisição de alistamento eleitoral na Justiça Eleitoral, eu preencho os requisitos relativos ao domicílio eleitoral. Então, eu tenho que ter esse alistamento eleitoral pelo menos um ano antes das eleições, ou seja, até 2 de outubro de 2015, eu tenho que ter solicitado e ter sido deferido esse meu pedido de registro do domicílio eleitoral. Então, essas mudanças de domicílio eleitoral, embora elas tenham acontecido depois, mas para que eu seja candidato, só até nesse período aí. Senão, não posso. E, além disso aí, eu tenho que ter esse meu pedido aqui, eu tenho que estar filiado a um partido político há pelo menos 6 meses antes do pleito. Claro que, como isso é norma interna do partido, os partidos podem estabelecer um prazo maior de filiação. Pode estabelecer o partido político um prazo de filiação superior ao período de comprovação de domicílio eleitoral, ou seja, mais de um ano? Pode, não tem nenhum problema com relação a isso, é norma interna do partido. A princípio não teria nenhum problema, não iria ferir o direito de ninguém. O chamado voto em trânsito, ou seja, aquele eleitor que não se encontra no seu domicílio no dia da votação, no dia da eleição. Para os cargos de prefeito e vereador, não é permitido o voto em trânsito. Talvez ele seja para uma próxima eleição. Nessa eleição não é permitido. Por enquanto, isso está sendo vedado. Bom, a ação de impugnação de registro de candidatura, a chamada AIS. Para que serve? Isso é um meio jurídico que é colocado à disposição das coligações partidárias, dos candidatos àquele pleito e também ao Ministério Público Eleitoral, para que, como eu disse anteriormente, diga para aquele candidato que ele não preencheu os requisitos necessários para que seja deferido o seu pedido de registro perante a Justiça Eleitoral. A partir do momento que ingressa-se com esse pedido perante a Justiça Eleitoral, é formado um processo, o juiz vai analisar essa petição para ver se preenche requisitos mínimos, porque pode ser possivelmente rejeição liminar daquela situação ali. Preenchendo os requisitos mínimos, esse pretenso candidato aí, que ainda não é candidato, porque não foi deferido no seu registro, esse pretenso candidato é notificado e ele vai oferecer uma resposta para a Justiça Eleitoral com relação àquelas alegações, num prazo de 7 dias. Posteriormente, nós temos uma instrução probatória, ou seja, são colhidas as provas, inclusive podem ser ouvidas testemunhas, no máximo de 6 para cada um. E, posteriormente, eventualmente, algumas diligências, nós temos depois uma sentença, reconhecendo realmente que ele preencheu os requisitos ou que ele não preencheu os requisitos mínimos aí exigidos em lei. É um processo rápido, né? É um processo rápido. Geralmente, esses processos, já fiz algumas audiências a respeito disso aí, os ânimos estão bem exaltados a respeito nessa oportunidade, mesmo porque ali está no fervor, né, da situação. Então, determinado candidato que teria maior probabilidade de vir a ser eleito tende a sofrer mais esse tipo de ação aqui,
eu estou dizendo tende, que não é uma coisa obrigatória, mas é uma tendência. E depois que é reconhecido realmente a regularidade do seu registro, é deferido o registro. Se é reconhecido a sua irregularidade, não é deferido o registro. Nós temos um prazo para julgamento disso aí na primeira instância, chamado na justiça ordinária, até 20 dias antes das eleições. Mas aqui nós temos um problema, porque pode acontecer desse candidato aqui chegar na data da eleição e o seu pedido de registro de candidatura ainda não ter sido julgado em definitivo pela Justiça Eleitoral. Então, pode acontecer essa situação no caso concreto do candidato que não teve ainda o seu pedido de registro deferido de forma definitiva, porque aquela decisão está sujeita a recurso, dele vir a ser eleito. Ele pode vir a ser eleito e aquela decisão ainda está sob julgamento. Então, isso me parece que é uma falha que nós temos na legislação. Nós tínhamos que verificar uma hipótese de encurtar esses prazos aí e obrigar que esse pretenso candidato, na data do pleito, ou seja, no dia da eleição, que ele já tenha uma resposta definitiva com relação ao seu pedido. Olha, seu pedido está regular ou seu pedido está irregular perante a Justiça Eleitoral. Você pode ser candidato ou você não pode ser candidato. Nós temos a possibilidade também de substituição, né, do candidato, ela pode ser realizada. Eu não vou falar sobre substituição, porque é tema de um outro colega que vai tratar do assunto, mas pode ser possível, até um determinado período antes do pleito, pode substituir, em algumas hipóteses, porque seria um contrassenso também. Por exemplo, o candidato morreu. Bom, ninguém espera que nenhum candidato morra, não deseja isso para ninguém. Mas que pode acontecer, pode, inclusive pode acontecer comigo também, né? Ninguém é perpétuo, né? Então isso aí pode acontecer com qualquer um, infelizmente. Então, se o candidato morre, por exemplo, bom, a legislação permite que tenha substituição, até previamente ao pleito. Então, são casos, são situações excepcionais, né, que permite-se essa substituição. Eu não tenho mais tempo, já me disseram aqui que o meu tempo já acabou, para falar a respeito disso aí. Também aqui eu espero ter conseguido, pelo menos, esclarecer algumas dúvidas a respeito do tema e trazer aqui para vocês a Justiça Eleitoral. Já vou abrir para perguntas. Então, essa foi uma oportunidade para a gente conversar a respeito, efetivamente, de eleições. Olha, eu quero colocar o cartório eleitoral à disposição dos senhores e das senhoras que são candidatos, são pretensos candidatos, que vão trabalhar durante a eleição, para poder esclarecer dúvidas. Os servidores do cartório estão lá, todos os dias. Rodrigo aqui é o grande mestre de direito eleitoral em Feira de Santana, né? Alisson. Então, vocês podem procurar a Carol, podem procurar o pessoal lá na Zona 156, que eles vão trazer para vocês, tentar pelo menos esclarecer as dúvidas a respeito dos pedidos de registro de candidaturas, que é a parte que nos toca. No mais, eu desejo a todos aí que tenham excelente eleição, êxito nesse período aí, tá? E que, olha, entenda o seguinte, que a eleição, ela é transitória. Então, a eleição, ela existe hoje. Hoje eu estou defendendo uma ideia de um determinado grupo político, amanhã eu posso defender outra. Isso chama-se democracia. Então, olha, por mais que tenha defeitos, como eu disse lá no início, quando eu estava falando a respeito disso aqui, a democracia é muito melhor do que os demais regimes aí, com toda certeza. É o melhor dos mundos? Com toda certeza não. Mas talvez daqui a algum tempo a gente consiga algo melhor do que a democracia. Hoje nós não temos nada com relação a isso. Eu agradeço a presença de todos. Eu vou abrir agora para perguntas. O que der para a gente responder, que for possível, que nós vamos responder. Muito obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Sou de Palmas de Monte Alto. A informação é o seguinte. Nas comarcas que ainda não tem um juízo de direito definitivo, tem ainda o substituto, qual é a providência que o TRE está a tomar para que esse juiz realmente fique definitivamente, para que os candidatos possam conhecer, e também do Ministério Público Eleitoral, porque a gente já se percebe, como vamos tratar de condutas vedadas pelo agente público,
No nosso município já vem ocorrendo esse tipo de coisa e nós estamos a ver navio sem saber a quem procurar ainda, devido à circunstância de ser um juiz substituto e também um Ministério Público substituto. Então, essa situação acho que precisa ser observada pela TRE o mais rápido possível, pois se já se inicia aí como se diz assim, as convenções, né, o período de convenções, e a gente sabe que do dia 2 de julho para cá já há algumas vedações e nós não temos a quem recorrer. Então, portanto, eu tenho essa preocupação e creio que talvez seja a preocupação de vários dos colegas que aqui estão. Palmas de Monte Alto, por sinal, eu conheço, fui de Guanabi durante muitos anos, da Vara dos Juizados, fui juiz em Urandi, conheço aquela região toda ali, cidade muito bonita, por sinal. Não se preocupem que a Justiça Eleitoral estará presente em todas as comarcas do estado da Bahia. Então, mesmo que eventualmente nós não tenhamos a comarca provida por um juiz titular, ou seja, por um juiz de direito que atua ali todos os dias, é designado um juiz para atuar especificamente durante o período eleitoral, e assim vai ser com Palmas de Monte Alto, vai ser com Carinhanha, vai ser com Riacho Santana, várias comarcas que infelizmente não estão providas de juízes titulares. Ali com certeza vai ser provida, vai ter um juiz titular. Hoje já com certeza tem um juiz respondendo pela jurisdição da comarca, tanto pela jurisdição comum quanto pela jurisdição eleitoral. E no dia do pleito vai ter alguém com toda certeza organizando as eleições durante esse período prévio todinho. Posso assegurar isso aí para vocês, que isso também é uma preocupação do próprio Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Bom, agradecemos a palestra do Dr. Wagner, que com toda tranquilidade, com serenidade, com equilíbrio, nos trouxe, né, a transmissão dos seus conhecimentos sobre registro de candidatura, hipótese de incidência de inelegibilidade e condições de elegibilidade. E deixou o público aqui ansioso, com vontade de fazer perguntas, mas fique tranquilo que, ao final, nós vamos ter toda a equipe aqui à disposição dos senhores para debater qualquer pergunta que possa vir. Eu não sei se o doutor vai poder ficar conosco, mas eu já convido que, se puder, fique conosco até o final. Mas, de qualquer então, agradecemos a sua presença, foi de muita valia, e eu espero que todos, né, tenham ficado aí saciados, né, desse tema tão relevante. Muito obrigado e levo uma lembrança da nossa instituição.